O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. Templo Umbandista Paz de Zé Cambinda, onde damos início à reunião de estudo doutrinário das quartas-feiras com a prece inicial. Pai de amor e caridade, que sois a terna clemência e de todas as criaturas, carinhosa providência, que os homens todos vos amem, que vos possam compreender, pois, tendo ouvidos, não ouvem, e vendo, não querem ver. Página para nossa reflexão. No culto à prece. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na acesse. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar, a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos, com todos os elementos da nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-lhe as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é a marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Nádia Salles, filiada ao Centro Espírita Fonte Viva de Barra do Piraí, é a nossa convidada para o estudo de hoje. Tema: Bem-aventurados os puros de coração. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos aprender com seu estudo. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui e queria agradecer muito imensamente por essa oportunidade de trabalho. Queria agradecer pelo acolhimento, pela recepção que eu tive. Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui hoje compartilhando esse estudo, compartilhando, porque falar de Jesus, eu acho uma responsabilidade imensa.
imensa, porque de tudo que a gente falar vai ser muito pouco. Vai ser muito pouco, porque ele, além de nos trazer os ensinamentos, ele exemplificou tudo que ele nos ensinou. Então fica difícil para a gente transmitir toda essa mensagem, mas a gente veio aqui com esse intuito e a gente veio trabalhar com esse intuito. Eu agradeço muito a oportunidade de rever todos esses corações amigos, né? Isso é muito bom. E eu queria agradecer a casa, porque foi aqui que tudo começou. Foi aqui que eu fui amparada, socorrida, e eu estou aqui para retribuir todo esse acolhimento, todo esse trabalho, né, que faz com que a gente evolua, faz com que a gente procure o caminho, porque a gente sabe que o caminho é um só. Né? E hoje, estou tão feliz pela casa, né, por todo o progresso e por voltar, a gente sair dessa pandemia, né, e a gente poder voltar, a gente poder abraçar. E as nossas casas estão com essa dificuldade desse retorno. Algumas pessoas ainda têm receio, algumas pessoas às vezes, né, a gente se acostumou, que a gente é distraído, a gente se acostuma muito fácil com o que é cômodo. E a gente descobriu as palestras na internet, que maravilha, não preciso mais sair de casa, posso assistir a palestra. Mas, gente, Sueli Caldas Schubert, ela tem um livro, ela faleceu em 2021, e ela tem uma obra maravilhosa que fala da dimensão da casa espírita, dimensões espirituais da casa espírita. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, eu recomendo, porque vai mostrar para a gente qual é o nosso trabalho na casa espírita, enquanto médium, enquanto dirigente, enquanto frequentador da casa. Como? Mas eu vou lá, fico sentado ouvindo palestra, levanto o meu passo e vou embora. Mas esse trabalho do passe, a nossa energia que a gente traz para casa, é convertido em energias, em material, para que possa ser tratado os nossos irmãozinhos que vêm com a gente, que também necessitam desse passe, que também precisam desse estudo. Então, cada um que está aqui hoje, que na próxima semana convide um amigo, convide um parente. Vamos, porque a gente não pode se acomodar, porque o avanço tecnológico está aí. E o tempo está passando muito rápido. E é dessa energia da nossa presença na casa espírita que é transformado também em material para socorrer os nossos irmãos. E a casa espírita, a gente, né, não tem noção do amparo que é, da energia que é, quando a gente vem, quando a gente está aqui. É diferente do nosso conforto da nossa casa. Importantíssimo o culto no lar, que a gente nunca deixa de fazer o culto no lar. Ah, mas eu estou sozinha. Vamos, tu não está sozinho, nós não estamos sozinhos nunca. Então, que a gente nunca esqueça disso, a importância de nós estarmos na casa espírita. Por quê? Venho aqui, mas eu só tenho 1 quilo para levar. Eu vou levar aquele 1 quilo. E se eu não venho? E os meus irmãos que precisam, porque nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui. Mas qual é a minha verdadeira missão? A nossa verdadeira missão é o amor. O amor a quem? Ao meu próximo. E como que eu vou demonstrar isso? Em preces pelo meu próximo, em alimento para o meu próximo, em comida para o meu próximo, em compreensão para o meu próximo, não julgamento para o meu próximo. E isso eu vou conseguir, eu vou despertar isso onde? Na casa espírita. Porque fora da caridade não é salvação. Então é uma caridade que nós estamos fazendo vindo à casa espírita. Que ótimo as palestras online, que maravilha, muito bom. Mas a gente pode assistir as palestras em outro dia, mas que venhamos à casa espírita, porque nós precisamos. E a espiritualidade conta com esse nosso trabalho, com essa nossa disciplina. E hoje, o tema
foi, né, escolhido para hoje é sobre pensamento. Sobre pensamento. Então, eu gostaria de convidar a todos que nós elevemos o nosso pensamento durante esse estudo que a gente vai fazer aqui, porque quando a gente, né, lê, né, bem-aventurados os que têm puro o coração. Não sou eu. Bem-aventurado, parece que está tudo tão distante. Bem-aventurados, alguns livros hoje, né, algumas traduções já trazem o bem-aventurados como felizes. Felizes os que têm puro o coração. E eu me encontro onde? Eu tenho meu coração puro? Não tenho. E vou ficar assim? Eu não tenho. E o que eu posso fazer? Estudar. É a tal da disciplina, né? Pecado por pensamentos, adultério. Quando a gente ouve, né, pecado, a gente se assombra. Isso é pecado. É essa expressão que vem na nossa mente, não é? Porque nós lá atrás, nós somos carregados dos dogmas de religiões que nós já passamos e que tudo é pecado e a gente tem até o medo da palavra pecado. O que é pecado? Pecado é o engano, é o erro, é a falha. E nós somos falhos. Né? Nós cometemos erros e vamos cometer ainda alguns. Por pensamentos. Então Jesus veio nos alertar que antes da ação eu penso, eu falo e eu vou agir. Adultério. Pensamos logo em quê? Infidelidade conjugal. É o primeiro pensamento que vem, né, em nossa mente. Mas Jesus veio nos explicar que não é só isso. Adultério não é só isso. Você pode passar para mim, por favor? E eu gosto sempre, gente, de trazer referência de livros, tá? Esse estudo é baseado nesses livros. Com certeza a casa tem. E é muito importante que a gente estude, porque se a gente quer mudar os nossos pensamentos, nós temos que mudar a fonte de onde a gente busca para alimentar os nossos pensamentos, tá? Nós vamos trabalhar com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Joana de Ângeles, com Ilumina-te, Joana de Ângeles novamente, com Fonte de Luz, com certeza que deve ter esses livros. E reflita comigo. Maravilhoso esse livro, são trechos do Livro dos Espíritos que ele vem nos explicando. Então a literatura espírita é riquíssima. Nós não podemos ficar na inércia de só vou lá assistir a palestra nessas poltronas tão confortáveis. Nós podemos ir além, nós já temos condições disso, não é? Veio Moisés, nós não entendemos muito bem. Veio Jesus, nós também ainda não tínhamos condições de entender muito bem. Veio a terceira revelação, essa doutrina maravilhosa que trouxe para a gente tudo explicadinho. Nós temos um manual, nós temos um código de ética moral a seguir e que nós podemos seguir de uma maneira tão carinhosa que Kardec codificou para a gente, como pedagogo, didaticamente, ele montou o Evangelho. Se nós formos olhar a sequência, como é colocado os ensinamentos de Kardec para nós, a gente vai ver que houve uma preocupação da espiritualidade, aproveitando a competência de Kardec para estar distribuindo aquilo de uma maneira. A gente vai crescendo, você começa lendo o capítulo 1, vai no capítulo 2, você sente que você está. Aquilo ali é um manual de crescimento. E como que se encerra o Evangelho? Uma coletânea de preces. Se a gente chegar lá na coletânea de preces, se a gente ler, se a gente estudar a coletânea de preces, a gente vai ver que lá tem prece referente a cada ensinamento de cada capítulo. Olha que obra maravilhosa e que a gente às vezes não se dá conta. E a gente tem que ler com o coração e com a consciência despertada, porque nós já temos condições disso. Por isso foi enviado esse Consolador para nós.
do adultério, tá? Isso aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8. Aprendestes o que foi dito aos antigos, é isso que eu falei. Moisés veio e disse, né? Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, ou seja, é Jesus nos falando, eu vos digo mais, porque vocês têm hoje condições de um entendimento mais amplo, que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está em Mateus, capítulo 5, 27 e 28. Quando Jesus fala, né? Já em seu coração cometeu adultério com ela, é porque para os judeus, na época que foi dito isso, coração e pensamento, para eles é como se fosse uma coisa só, coração e cérebro. Nós, ocidentais, nós temos o pensamento, a razão, o coração, o sentimento. E vem Jesus nos falar, né, que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, ele aproveita essa intenção que foi deixada por Moisés não cometer adultério para expandir essa questão do adultério. E no dicionário a gente vai ver 2 significados para essa palavra, tá? Que é o adultério, que trata da infidelidade conjugal, que é o que é a primeira coisa que vem. Quando a gente fala assim, meu amigo cometeu adultério, o que a gente pensa? Ih, traiu a mulher. Não, o meu amigo cometeu adultério. Ele é dono do posto de gasolina, ele adulterou a gasolina. O meu marido o meu colega é advogado, ele adulterou documentos. Existem outros significados para essa palavra. E é essa extensão que o texto de Jesus traz para a gente. Jesus usa isso de uma maneira mais extensa. E porquanto, tá, gente? Aqui continuando no Evangelho, tá? Porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. Isso está em Marcos. Difícil, né? Às vezes a gente lê o Evangelho sozinho e a gente não traz isso para nós, mas se a gente ler com os olhos da verdade que Jesus quer dizer para a gente, o que ele quer dizer com envergonhar-se? Envergonhar-se de mim. Quando eu tenho vergonha de alguma coisa, o que eu faço? Eu nego. Então, aquele que me negar, dentre essa raça adúltera, ou seja, que adultera, que falsifica, que é falso, ele nos colocou como uma geração de falsos e pecadores. Nossa, Jesus é cruel. Falou e pensou isso da gente. Mas são termos que, quando a gente estuda as parábolas, a gente vê que há uma interferência também dos evangelhos, que na época era preciso essas palavras, às vezes, um pouco mais rude, mas a gente sabe que Jesus era doçura e brandura, né? E Jesus fala aqui que ele também se envergonhará da gente, ou seja, que aqui Marcos coloca como se Jesus não fosse interceder por nós diante do nosso Pai maior. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Isso aqui já é Kardec nos explicando o que Jesus quis dizer, que se envergonhará da gente, nós nos envergonharemos de Jesus. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal.
Fica mesmo, fica, é verdade. Por causa das letras coloridas. Fica assim. Obrigada. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. E às vezes a gente vê esse texto, ele condena. Jesus condena. Não que a colocação da palavra esteja errada. Não está. Né? Kardec foi muito conciso em tudo que ele quis passar para a gente, intuído pela espiritualidade, ajudado e amparado. E Kardec teve uma ajuda muito forte de São Luís, né? Que foi o patrono da Associação Parisiense Espírita, porque é um dos espíritos que mais ajudou, que mais colaborou para a codificação, que mais auxiliou Kardec, que mais socorreu, que mais trouxe as informações para Kardec. Então, mesmo em pecado, porque é sinal de impureza. O que nos leva a pensar a respeito dessa frase? Ele condena o pecado mesmo em pensamento. Por quê? Às vezes, mas eu só pensei, eu não fiz, eu não falei. Mas nós sabemos que o nosso padrão vibratório, ele não é só circunscrito ao nosso redor. A gente consegue transmitir através das nossas vibrações. Nós sabemos que nós estamos mergulhados no fluido quântico universal, que é essa matéria que vibra, que nós não temos noção do poder e da dinâmica desse fluido. E que nossos pensamentos, eles têm força. Eles têm força. E se nós estudarmos a fundo sobre isso, a ciência explica isso hoje. Né? Não é só uma questão de fé, não é só uma questão de religiosidade, não. A ciência traz para a gente o poder do nosso pensamento. E antes que a gente fale, antes que a gente faça, ele já plasmou, ele já existe. E o que é que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos? Que caminho nós estamos escolhendo para nós? Porque antes que a gente faça para alguém, já fizemos para nós mesmos. Se nós já pensamos, quantas vezes, né, a gente pensa uma coisa e aquilo às vezes nos faz mal. A gente fica com aquele pensamento ruim, remoendo, uma situação mal resolvida com alguém. Como que aquilo às vezes nos perturba? Às vezes a outra pessoa nem está na mesma vibe que a gente. E a gente está ali perturbado com aquele sentimento ruim, com aquele pensamento ruim. Então hoje o convite é para que a gente vigie principalmente os nossos pensamentos. É difícil, Nádia, mas com aquela minha colega de trabalho não vai ter como. Não tem como pensar coisa boa daquela pessoa. Tem sim. Faça uma prece por ela, se a relação está tão difícil, porque vai conseguir melhorar. E vem esse questionamento, né? Kardec fica ainda questionando. Será? Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Foi isso que eu acabei de falar. Nós ainda não agimos, mas a gente percebe, nós temos essa centelha divina dentro de nós temos a lei divina na nossa consciência. Então, se nós somos deuses, filho de peixe, peixinho é. Nós somos divinos, Deus nos fez divinos. E é isso que nós temos agora. Eu sou divina. A gente fala, divino. Nós somos divinos. E Deus nos fez assim. E nós estamos fazendo o que com essa divindade que Deus plantou em nós? Nós não temos que dar lugar a maus pensamentos, nem a maus atitudes errôneas. Quantas vezes? Por quê? Por intolerância, por impaciência. Já fiz, já falei.
É isso que a doutrina veio nos ensinar, a gente a tomar esse mau pensamento que tem dentro da gente, para que a gente possa ter atitudes dignas. Será que Jesus agiria dessa forma? Quando eu tiver dúvida do que eu vou fazer, da atitude que eu vou ter, seja lá em qualquer lugar, em casa, com a família, no trabalho, Jesus agiria dessa forma? E a gente sabe, Deus é tão misericordioso que Ele já deixa dentro da gente um sentimento meio amargo quando a gente faz algo. A gente sabe quando faz uma coisa errada. A gente sabe quando faz uma coisa errada. Por quê? É Deus agindo, é Deus nos preservando. Ou seja, meu querido, para, pensa, essa atitude está correta? É Deus nos chamando. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou a menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. É Kardec continuando a nos esclarecer. É Kardec nos chamando. Só que quando a gente lê, às vezes quando a gente vai... Por isso que é importante o estudo, porque a gente acaba aprendendo. Quando a gente lê corriqueiramente, parece que a gente está lendo, mas quando a gente traz para nós a título de crescimento, a título de despertar, opa, à medida que avança na vida espiritual, a alma, sou eu. Eu não estou falando da alma, né? Porque a gente vê, é a alma. Não, sou eu. Então, à medida que eu avanço, à medida que eu me esforço, à medida que eu demonstro boa vontade, à medida que eu vou fazer bom uso do meu livre-arbítrio, é que eu vou desenvolver, é que eu vou crescer, é que eu vou elevar os meus pensamentos. E hoje, gente, olha, está difícil, não está, a gente manter um bom pensamento. Notícias ruins, tragédias, está tudo perdido, nada tem jeito, o mundo está perdido. Não está, não. Tem um controlador maravilhoso no leme. Nós é que precisamos mudar, como dizem meus jovens, a nossa vibe. Nós é que precisamos estar conectados com coisas boas, com leituras edificantes. Para que eu vou perder? E o tempo está passando tão rápido. Para que eu vou perder meu tempo em frente à televisão para assistir o Jornal Nacional? Mas eu tenho que estar antenado, eu tenho que saber de direita, eu tenho que saber de esquerda, eu tenho que saber da guerra na Ucrânia. Nós precisamos sim. Mas nós não precisamos entrar nessa vibe, dedicar o nosso precioso tempo, o nosso pensamento, que já foi despertado. Nós já não estamos mais naquela fase de ficar sentado, mas não, já está na hora da gente se despertar. E graças a Deus nós estamos aqui encarnados nesse momento de transformação. Olha que momento difícil. E nós estamos aqui fazendo o quê? Nós vamos trabalhar. Mas eu vou trabalhar como? Eu vou trabalhar o meu pensamento, eu vou despertar o meu amor, porque o nosso planeta está se regenerando. Então eu vou sentar aqui, vou esperar, vou assistir essa regeneração. Deve ser bacana, hein? Pensou que chique, gente, um planeta regenerado? Deve ser show. Mas de onde vem essa regeneração? Vai vir de fora para dentro? Não. Quantos de nossos irmãos já se sentem regenerados? Quantos de nossos irmãos já se sentem num planeta regenerado? Por quê? A evolução espiritual dele já está. Ele já se despertou que o momento não é mais a gente ficar ligado só na matéria. Eu preciso dividir o que eu tenho com o meu irmão. Eu preciso tolerar. Eu preciso não julgar. Eu preciso compreender, entender e acolher.
E é isso que esse texto traz para a gente. É desse adultério que Jesus fala. Nós estamos adulterando a lei divina. Por isso a gente às vezes se sente perdido nesse mundo de escasseus. Como diz a nossa prece. Por quê? Então eu vou... Nádia, eu vou ficar iludida com essa leitura. Eu vou me iludir. Não vamos nos iludir não, porque a verdade está nessa leitura. É essa verdade que a gente tem que trazer para os nossos dias. É esse pensamento que eu tenho que alimentar. É essa postura que eu quero que as pessoas vejam em mim. É difícil no meu trabalho. Eu não vou... como que eu vou ser discípulo de Jesus lá no meu trabalho? Com exemplos, com postura. Porque a palavra leva, o exemplo arrasta. O silêncio diz muita coisa. É o nosso comportamento. Nós não estamos aqui para dar lição em ninguém. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. E a partir do momento que eu me melhoro, eu melhoro o que está à minha volta. Se a gente parar para perceber, e os afins se atraem. Se a gente parar para perceber, é isso que a gente vai notar. Porque melhora, porque o nosso ponto de vista, o Evangelho também tem essa questão do ponto de vista. O nosso ponto de vista muda. O meu foco está em quê? O que eu quero para a minha vida? Eu já estou idealizando, eu já estou pensando, eu já estou plasmando. E vai acontecer. A nossa vida é o que a gente faz dela. Os nossos pensamentos. Nós precisamos começar a modificar. Porque é difícil, a gente não vai conseguir isso, de repente, eu pelo menos, nessa encarnação. Porque é muito difícil. Mas é um primeiro passo que a gente já tem que dar para estar acolhendo a nós mesmos, a nossa dor. Né? A gente sempre, o Espírito sempre usa essa fala, né? Se não for pelo amor, é pela dor. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que é o amor pela nossa dor. Nós precisamos acolher a nossa dor com carinho. Mas é fácil falar quando não se sofre. Às vezes a gente tem a maneira de medir o sofrimento, a gente sempre sofre mais do que o nosso irmão. Nossa dor é maior. Mas se a gente acolher a nossa dor, ela nos é lição. Ela não é sofrimento. A nossa dor é necessária. E que nós não soframos com ela, que nós possamos aprender. E é sobre essa geração adúltera e pecadora que Jesus vem falar para nós. Por que nós não podemos devagarinho, a gente ir se modificando, trocando esses pensamentos adúlteros por pensamentos edificantes? Mas como? Através do estudo, através da leitura. Né? Dei ali a lista de livros. Se nós formos lá na biblioteca, o responsável da biblioteca vai nos indicar leituras edificantes. Joana de Ângeles, é uma leitura difícil, Joana de Ângeles. Que bom que é difícil, porque ela nos obriga a estudar, a buscar o entendimento. Pode passar, por favor. Todo pensamento mau, isso também está lá no capítulo 8. Kardec nos expondo isso. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Eu acho que eu até podia pular essa frase, mas eu vou falar para alguém que às vezes a gente pode encontrar por aí, né? Que tem esse pensamento mau. Imperfeição da alma. Nós somos perfectíveis. Ainda seremos perfeitos. Nós estamos caminhando para isso. E nós seremos perfeitos. Nós seremos anjos. Não é? E nós vamos chegar lá. Mas nós temos que começar passo a passo. Porque nós estamos mergulhados em crenças passadas, né? E que a doutrina só tem pouco mais de 100 anos
que veio para nós, né? Que os Espíritos revelaram para nós. E nós somos arraigados ainda, atrelados a conceitos que às vezes perturbam e atrapalham a nossa maneira de pensar. E a imperfeição da alma, ela faz parte do nosso processo. Nós já fomos muito piores e nós já melhoramos. E a nossa tendência é melhorar mais. Por quê? O espírito não regride. O aprendizado, o caminho é para a luz. Nós estamos condenados a ser melhor do que já fomos um dia. É letra de uma música, Beto Alves. Nós estamos condenados. Olha que condenação maravilhosa. É pesado, né? Condenado por uma maravilha. Nós estamos condenados a ser melhor do que já fomos um dia. Olha que coisa boa. Olha como que nós já avançamos e quanto nós temos ainda que avançar e nós vamos conseguir. Mas só que a partir de agora, depois da doutrina, nós não temos mais justificativas. Ah, Deus quis assim, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Nós não podemos mais. A nossa consciência já despertou. Para que a gente caminhe, para que a gente busque, para que a gente estude, para que a gente trabalhe. E sem trabalho, a gente não vai conseguir. Tem um livro que nada resiste ao trabalho, maravilhoso. Roosevelt, Tiago e João Andrade, eles são casados, sempre escrevem os livros juntos. Casal de espíritas, palestrantes também maravilhosos. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. Então vamos trabalhar. Kardec continua, né? Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se. Por quê? Ela o repele com a energia. Ou seja, né? Se veio um mau pensamento, se a gente pensou mal, mas que sirva, opa, não vou fazer. Pedir forças a Deus. Pode passar, tá? É indício de esforço por apagar uma mancha. Que mancha é essa? Não é? Aquela mancha da discórdia, aquela mancha da angústia, que nos causa o câncer, que nos causa a úlcera. A ciência já explica isso, né? Que quantas doenças psicossomáticas estão enraizadas nesses nossos pensamentos negativos. Então a cura, é difícil a gente aceitar. Eu posso me curar. Nós temos o poder da cura. Nossa, mas é muito difícil, como que eu vou curar? Cuidando e zelando pelos nossos pensamentos. Não cederá, vou continuar lendo aqui. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que, olha só, gente, que satisfação maravilhosa. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Quanta satisfação! Eu venci. Deus me amparou, me ajudou. Eu venci. Meu pensamento hoje é o outro. Aquela que, ao contrário, aquela pessoa, né? Que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato. E se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo, por falta de oportunidade, né? E é, pois, tão culpado quanto seria se cometesse. Às vezes eu cometi tal falha, mas porque eu tive oportunidade. A hora que me aparece a oportunidade de eu me mostrar renovada, eu pego de novo, eu adultero novamente. E aqui, pulou
falou? Isso. No livro dos Espíritos, gente, por isso que é importante a gente estudar, porque a literatura espírita ela é tão congruente, um ensinamento no outro, e Kardec fez um amarradinho para nós, que é receita do bolo. Não tem como a gente não seguir, não tem como a gente não aprender, basta a boa vontade. É no pensar, isso aqui é uma resposta, tá? Kardec fez a pergunta relacionada a pensamento e a espiritualidade veio na questão 833 e 834 trazer a resposta, né? E é sobre o pensamento. É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Ele é responsável diante de Deus. Só Deus, o podendo conhecer, o condena ou absolve segundo a sua justiça. Essa foi a resposta dada pelos Espíritos em relação ao pensamento. E, aproveitando as frases, né, de Kardec, em resumo, o que é que Kardec quer nos mostrar? O que é que nós aprendemos com essa lição do capítulo 8? Hoje nós vamos sair daqui transformados com esse ensinamento de Kardec. O que é que ele traz para a gente? De resumo de tudo isso que a gente estudou. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Não se pensa mais no mal. Progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso por via de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Aonde eu me enquadro aqui? Já há progresso? Há progresso em vias de realizar-se? Ou ainda me comprazo com o mal? É para a gente refletir, né? Num, o trabalho está feito. No outro, o trabalho está por fazer. O nosso trabalho já está feito? Ou ainda temos que fazer? Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Deus é maravilhoso, né? As gradações da responsabilidade, cada um segundo a sua obra. Agora eu gostaria de convidar vocês para essa reflexão e que a gente leia isso com o coração e que a gente possa refletir a partir de hoje a respeito disso, porque eu acho que Joana de Ângeles sempre nos traz questionamentos fortes e que são para modificar mesmo, e que a gente possa ler isso com o nosso coração. A tua hora é essa. Não foi ontem, tampouco será amanhã. Hoje é teu dia de renovação e de construção da futura harmonia. O que queremos para o nosso futuro, né? Continua capinando o teu jardim, dele arrancando as ervas mais que crescem com facilidade, e plantando o trigo bom, que se converterá em pão. Que nós saibamos separar o joio do trigo que existe dentro de nós. A parábola do joio e do trigo, né? A gente não pensa, o joio e o trigo nós temos aqui. Ainda é necessário esse joio dentro de nós. Para quê? Para que nós nos despertemos da importância do trigo que alimenta a nossa alma. O Senhor espera por ti. Ou seja, é o caminho, né, gente? É a verdade e é a vida. E Joana de Ângeles continua. E, gente, isso consta no livro Ilumina-te.
maravilhoso. Difícil, maravilhoso, mas muito importante. Cuida da tua identidade crística. Olha que importante. Identidade crística. Olha como que ela nos trata carinhosamente. Cultiva a bondade e faz-te útil. Sorri e ama, auxiliando sempre. Olha que convite importantíssimo, gente. A gente faz isso. Apresenta Jesus e oculta-te. De jeito nenhum, não sou eu em primeiro lugar, né? Recorda-o e esquece as tuas ambições enganosas. Ou seja, é a nossa sede, né? De querer. E eu quero para quê? Não condenamos a riqueza, não é? Mas que façamos bom uso dela. Fazendo que todos aqueles, outra solicitação, fazendo que todos aqueles que se acercarem vejam-no em ti. Vinculado a Jesus, seja a tua identidade a identidade dele. Olha que convite maravilhoso. Para uma quarta-feira, estamos no meio da semana, que possamos, a partir de hoje, atender e entender esse convite que nos é feito. Eu fui numa cirurgia espiritual semana passada e me tocou muito essa frase aqui, vinculado a Jesus, seja a tua identidade dele. Quer dizer, seja a minha identidade, a identidade de Jesus. Que eu possa me identificar com Jesus. Olha que chamamento. E eu fui nessa cirurgia espiritual, eu estava lá deitada, concentrada, mas foi tão significativo para mim o que eu ouvi do atendimento que estava do meu lado, que depois que a médium lá atendeu a pessoa que foi lá para fazer a cirurgia também, a pessoa agradeceu, de praxe a gente agradecer, mas foi tão singelo a fala da médium se referindo àquela pessoa que estava ali, a pessoa tão grata, por ter sido atendida, e foi uma doçura a voz da médium, que, gente, eu senti Jesus ali. Ela falou assim, só agradeceu, mas ela falou de um jeito tão delicado: agradeça a Jesus. Quando ela falou assim, deu a sensação, ela falou assim, agradeça a Jesus. Quando ela disse isso, eu tive a sensação que Jesus estava sentado na porta de saída ali, aguardando aquela pessoa passar e a pessoa agradecer. Sabe? Foi uma sensação tão boa que eu falei, meu Deus, gratidão por eu estar aqui. E além de estar lá buscando uma coisa espiritual para mim, de poder ter vivido esse momento dessa fala tão harmoniosa, tão doce, e que me deu essa sensação. Quer dizer, é um ambiente que estava impregnado de pensamentos, de vibrações, de coisas muito boas, edificantes e que fortalecem e que cura. Se a gente souber absorver essa energia boa, se a gente estiver conectado com essa energia boa, se o meu pensamento estiver elevado com coisas boas. Pode passar. No livro Fonte de Luz, também de Joana de Ângeles, um livro maravilhoso, é uma fonte de luz mesmo esse livro, ele é um livrinho azul, não sei se alguém aqui já leu. Ele é todo azulzinho, ele vem com mais
com essas frases assim, meio que em destaque também, nos leva assim para uma, sabe, uma nobreza de leitura muito forte. E Joana tem esse tom, né, através de Divaldo, de nos buscar mesmo, de nos trazer para essa leitura. Torna-te indispensável exercitar o pensamento nos propósitos superiores, substituindo aqueles deprimentes e perturbadores a que estáis acostumados. Torna-se-te indispensável exercitar, ou seja, eu preciso estudar, eu preciso selecionar o que eu leio, eu preciso selecionar o que eu falo. Palavras vulgares, falas vulgares, pensamentos vulgares não nos pertencem mais. Exercitar pensamento nos propósitos superiores. Se eu quero esse propósito para mim, eu tenho que exercitar. Eu vou achar isso onde? No Jornal Nacional? No Datena? Não vou. O bem é tímido e nós precisamos desse bem. E não vai ser sentado horas e horas e horas, e muito menos, né, ficar com a internet, o nosso celular, com aquelas informações, com aquele excesso de informação que só faz destruir a nossa concentração. Por que hoje a nossa concentração é baixa? Por que nossos adolescentes não se concentram mais? As nossas crianças não se concentram mais? São muitas informações, o dedinho fica lá assim, ó. Como? Não tem concentração, não tem foco. E é isso que nós precisamos vigiar. Pensa mal e te... Joana de Ângeles, tá, gente? Pensa mal e te sombrearás estrada fora, entre espículos e amarguras. Pensa bem e te enriquecerá de paz. E o que a gente busca? O que a gente quer? Não é isso que a gente busca? Paz? Ai, tudo que eu quero agora é paz. E o que nós temos que fazer? Esperar essa paz? Esperar a guerra da Ucrânia acabar para vir a paz? Nós podemos estar envoltos na turbulência, mas o nosso pensamento não. Nós podemos estar emanando vibrações que o universo devolve para a gente. É disso que a doutrina fala. Tem um livro da editora Alto de Souza, Vibrações. Ele vem com um QR Code que você aproxima o seu celular e te ensina a vibrar. É maravilhoso. Vibrar na paz. São 15 minutos eu considero uma terapia para cada um. Vibrar na paz, vibrar no amor, vibrar na harmonia. Tem vários, são 22 exercícios de vibração que esse livro nos ensina. Então, se nós buscarmos, a gente vai encontrar. Basta a gente querer. E eu gostaria que hoje, que na hora que a gente fosse, né, nos recolher, que a gente fosse dormir, a nossa prece, que nós não façamos mais a nossa prece deitados, não. Porque a gente faz deitado, já cansado, o sono chegando e a gente se perde, a gente é muito distraído. Que nós possamos fazer a nossa prece de hoje sentados, conectados com Jesus, conectados com esse universo que vibra por nós. E que às vezes a gente se desconecta. A gente acha que a gente não faz parte disso. A gente acha, não, a gente tem certeza que a gente não faz parte disso. A gente se coloca aqui e a natureza está ali. Como se nós fôssemos soberanos
e nós não somos. Graças a Deus, a gente hoje já consegue ver os animais com mais carinho, né? Que às vezes são anjos do silêncio, que nos mostram como a natureza é maravilhosa. Eles nos ensinam sem falar. E nós o que fazemos? Ofendemos, magoamos. Que nós possamos observar a natureza e o recado que ela nos dá. É isso que a doutrina traz. Se a gente procurar, se a gente ler Gênesis, a gente vai entender esse fluido cósmico universal que nós estamos mergulhados nele. E não é uma questão só de fé, não. É uma questão de ciência. A ciência já está, a espiritualidade já está despertando, já está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui, hoje, encarnados, vivendo nesse momento. E nós precisamos participar disso. Nós seremos o quê? A multidão que seguiu Jesus? Ou nós seremos discípulos? Para que a gente possa sair daqui hoje e levar e compartilhar esse amor, essa vibração que existe dentro dessa casa, não por minhas falas, não, mas pelos ensinamentos que a doutrina trouxe para nós. Por isso a importância nossa aqui na casa. Por isso que semana que vem, cada um vai trazer mais um. Porque a doutrina espírita, ela se diferencia, né? Porque às vezes nada contra outras religiões, mas algumas religiões ficam angariando fiéis, né? A doutrina não. A doutrina quer o despertar da consciência. E se nós estamos aqui, não é à toa, não. Nós já nos encontramos em outras épocas, estamos de volta, estamos despertos, e agora nós vamos ao trabalho. E o nosso trabalho começa hoje, como diz Joana, né? Obrigada a todos, e que Deus possa nos iluminar, nos proteger e nos conduzir sempre no caminho do bem e da caridade. Meus irmãos, gostaria de... meus irmãos, eu gostaria de, em nome de vocês, agradecer profundamente essa elucidação da Nádia, que nos iluminou aí com esse estudo, demonstra muito conhecimento, e que ela possa ter conseguido despertar em nós, né, nos motivar. E Nádia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho. E sabe que a porta está aberta. Foi muito bom estar com você hoje aqui nesse momento. E leve o nosso caloroso abraço para os teus irmãos da tua casa, da tua família. E até breve. Muito obrigado. A seguir, Elos que Unem, dedicado aos espíritos desencarnados que procuram o templo umbandista Pai José Camila. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria
onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana. Falange esta comandada por Zartur. Esta falange não incorpora, atua através do nosso pensamento e farão também a fluidificação da nossa água. Portanto, estejamos receptivos para recebê-los. Preste
final. Agradeço a Deus e a todos esses trabalhadores invisíveis pelo êxito dos trabalhos e pelas bênçãos espargidas em todos os participantes. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã. Deixo também o convite para a próxima reunião, dia 5 de julho de 2023. Boa noite. Ótima semana a todos. Que assim seja.